Já existiram vários criadores de engenhocas pelo mundo afora, e algumas delas até viraram grandes obras da engenharia, né? Como por exemplo o elevador, a escada rolante. Só que nos anos 30, um homem decidiu que iria revolucionar as invenções e resolveu criar uma máquina, mas não uma máquina qualquer, era algo totalmente diferente de tudo que já tinha sido visto. Era uma máquina que fazia chover, e acreditem, a invenção até que deu certo, e isso provavelmente acabou decretando seu próprio fim. Um tempo depois de seu feito, o inventor e criador desta obra magnífica acabou desaparecendo do nada e sem deixar rastros. Mas como que isso aconteceu? Nesse vídeo a gente vai conhecer a história de Charles Hatfield, o criador da máquina de chuva. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. No ano de 1841, lá nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, o pessoal estava enfrentando muita dificuldade por conta dos prolongados períodos de seca, e a cidade de San Diego era uma das mais afetadas. Isso por causa da quantidade populacional e da dependência de reservatórios que tinham. Esse problema era algo bem recorrente e ia se estendendo com o tempo, até que no final de 1915, com esses reservatórios muito secos, sem chuva há semanas, o Conselho Municipal de San Diego decidiu tomar uma medida desesperada. Entrou em contato com o Charles Hatfield, conhecido então como o criador de chuva. A máquina e o criador. Charles Mallory Hatfield, ele nasceu no Kansas, no dia 15 de julho de 1875. Ele trabalhava como um vendedor de máquinas de costura. Quando não estava trabalhando, ele estudava silvicultura, que é a ciência do cultivo de florestas. Silvicultura, tá aí, uma coisa que nem eu sabia. Aí, ó, cultura, né? Não adivinha a cultura também. E Charles também criava métodos para a produção de chuva. Foi assim que ele mesmo começou a se chamar de o acelerador de umidade ambulante. Depois de muito estudo, em 1902, ele criou uma mistura de 23 produtos químicos em um tanque de evaporação que deveria atrair chuva. Charlie read many different books. He talked with other people who had been rainmakers over a period of years and found out what worked best for them. So in 1902, at the family farm in Bonsall, he began practicing with different chemicals and in different combinations. Charles usava a mesma linha de outros fazedores de chuva que relacionavam o trabalho de fazer chover em uma pseudociência que mais parecia com um conceito um pouco místico, Mas ao invés de apelos em rituais, Charles acreditava que poderia fazer chover evaporando misturas de dinamite, nitroglicerina e outros componentes que ele nunca revelou. Uma das coisas que chamaram a atenção e fez a famosa publicidade de Hatfield foi que ele só cobrava a galera depois de ter feito a chuva acontecer. O início do seu negócio foi em 1904, começou com pequenos agricultores. Ele cobrava ali cerca de $50 por seus serviços, então era um valor até que razoável. Um ano depois, com tudo dando certo e mostrando que realmente ele conseguia fazer chover, Charles fez o seu nome e o preço de $50 mudou para $1.000 por polegada de chuva. Um mestre do capitalismo. O miserável é um gênio! A inundação. Charles estava fazendo sucesso e as autoridades em 1915, vendo que a situação estava feia, viram a última esperança do estado nele. Com as reservas de água secas e mesmo com membros do conselho achando essa ideia uma idiotice sem tamanho, Hatfield foi contratado por $10.000, o que para a época deveria ser muita grana, O cara tinha personalidade, ele prometeu que encheria o reservatório de marina. Charles e seu irmão chegaram a construir uma torre só para que eles pudessem trabalhar de forma secreta, sem que ninguém ficasse enchendo o seu saco. Em janeiro de 1916, e para surpresa de muitos, acredite se quiser, começou a chover em San Diego. Só que no 19º dia a chuva parou e Hatfield não tinha conseguido fazer o que havia proposto, que era de encher o reservatório. Então ele fez a promessa de que em mais ou menos uma semana iria chover mais ainda e continuou usando seus produtos químicos e não é que deu certo. Começou a chover sem parar. O problema foi que choveu tanto que começou a alagar a cidade, o que começou a preocupar os moradores locais. The heavy rains between the 14th and the 18th
caused flooding in the San Diego River Valley, it caused flooding in the Otay River Valley, it caused some flooding in the Sweetwater River Valley. As primeiras chuvas se iniciaram no início de janeiro e voltaram no dia 24, mas no dia 27 as enchentes descontroladas alagaram as ruas, o que fez com que casas fossem destruídas e comércios também. O reservatório de Marina até transbordou. A cidade agora era o próprio reservatório. No fim, o que era para ser uma solução acabou se tornando um baita problema, causando a morte de mais ou menos 20 pessoas. O desaparecimento de Hatfield claramente tinha dado ruim na ideia de Charles e, com medo de acabar sendo linchado, ele simplesmente fugiu da cidade e sem receber pelo seu trabalho. Hatfield desapareceu sem deixar sinal de vida e até dá para entender, né? Os caras deveriam estar querendo moer ele na porrada ou até mesmo matá-lo. Só que também tinha a hipótese de que ele talvez teria sido morto, já que muita gente queria sua cabeça. Então essa dúvida pairou no ar até que ele acabou reaparecendo do nada, né? E foi cobrar a grana que ele não tinha ganhado do Estado. Mas um vereador muito esperto disse que ele seria pago só se ele assumisse a responsabilidade por tudo que tinha acontecido, todos os danos públicos e mortes que rolaram graças à chuva desenfreada causada por ele. Vendo que seria muito melhor ficar sem esse dinheiro, Charles então decidiu não receber nada e voltar para o Kansas, né, onde ele se sentia mais seguro. Por lá ele voltou a trabalhar como um vendedor de máquinas de costura e viveu normalmente. No dia 12 de janeiro de 1958, o famoso homem que fazia chover morreu, mas morreu se gabando de ter feito chover pelo menos 500 vezes. Mas que muita gente só ficou sabendo depois mesmo é que Charles tinha uma técnica secreta para conseguir fazer chover. O cara na verdade era um charlatão de mão cheia, né? Acabaram descobrindo que ele costumava atender lugares onde a chuva já estava prevista, ou seja, né, essa descoberta poderia transformar o conceito sobre Charles, o deixando mais como um fã da previsão do tempo do que como um fazedor de chuva. Na década de 30, resolveram voltar a tentar fazer uma máquina de chuva. Os primeiros experimentos que aconteceram nos Estados Unidos até foram vistos como eficazes, mas nos anos 80 foram proibidos por serem usados substâncias tóxicas que poderiam causar doenças pulmonares nas pessoas. Mas calma, você sabia que aqui no Brasil também teve um homem que fez chover? E no caso dele era verídico, real. Você acredita? É impossível. A máquina que fazia chover no Brasil. Aqui no Brasil, um homem também resolveu fazer a sua versão da máquina. O Takeshi Imai, ele era um engenheiro paulistano que trabalhava em uma empresa de pulverizadores e fazia motosserras. Ele decidiu que mudaria seu foco. Depois das bicicletas motorizadas e das walk machines, as máquinas de andar que criou, Takeshi decidiu se reinventar e criar uma máquina que fazia chover. A ideia era criar um sistema onde fosse possível semear nuvens e assim fazer chover. A chuva acontece através da água que é aquecida pelo sol, vira vapor, se mistura com o ar e as nuvens são criadas cheias desse vapor de água, né? E quando elas chegam bem lá no alto ou se encontram com massas de ar frio, o vapor fica concentrado, né? Condensado, vira água e cai, como a chuva que a gente conhece. Takeshi estava estudando sobre isso e foi assim que decidiu criar a máquina. A ideia do engenheiro era de trabalhar em benefício da população em geral. Realmente eu tomei a decisão de começar a trabalhar mais para o benefício de todos, né? Quer dizer, parar de jogar veneno e agrotóxicos e parar de cortar árvores, né? Estou tentando pagar os meus pecados. E a invenção inspirada na década de 30 deu certo, mas diferente da original, que iam produtos químicos, Takeshi só usava água potável na sua invenção. O engenheiro seguiu criando chuvas artificiais, inclusive para a Sabesp. Foram mais de 400 chuvas criadas por sua máquina e o cara conseguiu revolucionar ainda mais, criando até nuvem pequena para que depois crescesse e fizesse chover. Começamos a aprender a fazer a nuvem pequena crescer para depois fazer chover e aí depois disso acabamos entendendo o mecanismo que faz os ventos rotativos, os tornados e furacões. Além de descobrir com muito estudo como os tornados e furacões aconteciam, ganhando até mesmo um prêmio por isso. Infelizmente, Takeshi morreu em março de 2013, mas ele recebeu uma homenagem dos filhos que transformaram as suas cinzas em chuva, colocando um pouco das cinzas do pai no compartimento que vai levar aí 300 litros de água para o céu. Mas e aí, você conhecia a história do homem que fazia chover? E do brasileiro então, do Tupiniquim? E por que eles não fazem essas máquinas aí em áreas onde existe seca? Isso é uma dúvida, não é? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!